gente pecar. Não há nenhum inocente. Não há nenhum justo sequer. Todo homem pecou. Todo. Desde a queda de Adão. Traçou Jesus de banda. Vou pôr tudo na pacote. Aleluia. Ah não, pastor, e que as pessoas que estão morrendo lá, para que as bandas lá, nunca estive em contato, nunca ouvi evangelho. Eles morrem sem evangelho, sem acreditar, sem fé em Jesus Cristo, condenado. Mim está ali para pregar a verdade e olhar instrumento de minha fé, a Bíblia. Mais uma vez, não te li para não ouvir e aprender a palavra de Deus. Deus tem uma fonte inesgotável de coisas para lhe ensinar a nós. Basta não estar disposto, não querer aprender. No, Deus está disponibilizando coisas que nunca conhece. Ele está fazendo notório para a edificação da igreja. Está aconselhando irmãos que não ficar ciente, não ficar atento, nem para distrair não. Nós anotar para a experiência que não tem, não saber que o inimigo ele é astuto. É quando é momento de ministrar a palavra de Deus, ele está ficando perturbado, mas ele quer crer para a igreja com não, porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é a salvação, a palavra de Deus é a revelação da verdade. Então o inimigo, como ele sendo trevas, sendo ele escuridão, ele não suporta a luz. E a Bíblia diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não suportam. É isso que está escrevido na carta de São João. Então que o Satanás, ele não suporta a luz. Por isso que chamam os gangues lá, que as gangues lá, quanto mais escuro tiver, melhor para eles, porque esses obras está a querer fazer as escuras. Então acho que está a gostar de luz não. Cidade bem iluminada, à noite gangue que está a gostar não. Acho que é próprio escuro, para eles poder fazer essas coisas que está a querer fazer. Assim também nós inimigos. Então não fica ciente. Vamos orar. Vamos orar. Santo Deus, estou aqui em nome do teu Filho Jesus Cristo, fiado na tua muita graça e misericórdia, fiado também no ato de justiça que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário ao meu favor e também a favor dos meus irmãos. Por isso, Santo Misericordioso, tenha misericórdia de mim e disponibiliza a unção do Espírito Santo para pregar, para fazer notório o mistério do Evangelho. E que o sangue de Jesus Cristo seja borrifado agora mesmo sobre as nossas cabeças e, consequentemente, enche essa sala da tua graça. Que o Senhor possa manifestar, expressar a tua graça sobre todos nós. Dá revelação, dá entendimento ao teu povo, para que possamos receber a palavra. Eu venho contra você, maligno diabo, Satanás, que está opondo a igreja de Cristo. No momento de ouvir a palavra, você costuma criar alvoroços, muitas movimentações para distrair o povo de Deus. Eu te encero em nome de Cristo, você está amarrado, todos os demônios estão amarrados e paralisados a partir desse momento. Muito obrigado, Senhor. Agora seja frente e nos ajudando a compreender a palavra de Deus, trazendo interpretação, revelação e entendimento. Em nome de Jesus Salvador.
Amém. Não abre nos Bíblia na carta de Gálatas. Carta de Gálatas. Hoje eu queria falar de a justificação pela fé em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo nota começa a ler versículo 16. Nota salta, nota ler 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 16 e 21. Quem já encontrar pode ler. Gálatas 2, 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Amém. Aleluia. Presta atenção naqueles detalhes do Evangelho ali. Essa coisa é muito importante. É muito importante para dar conhecimento do Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz que Paulo diz na carta de Romanos, ele diz, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa observação é muito importante. Primeira coisa que nós estamos passando a saber, na declaração que através de unção do Espírito Santo, Paulo fazer, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus, meu irmão. Aleluia. Evangelho é poder. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de judeu, de grego, de badio, de sampajude, tudo raça de povo que tem no mundo. Não há nada mais no mundo que salva o homem. Deus não pode salvar ninguém por outra via. Ele não pode salvar, ele não pode aceitar ninguém, senão pela fé no Evangelho, senão pelo Evangelho. Amém? Então, mesmo que as pessoas que criam uma instituição de caridade lá, mesmo que as pessoas que mãos para a fronte, mesmo que as pessoas que estão na religião, mesmo que as pessoas que estão na tradição, outros que estão dizendo, não, mim tem fé na Deus, está a fazer o melhor que eles puder. Se não for pelo canal do Evangelho, eles não podem ser salvos, se eles que podem ser salvos está perdido. Mesmo aquela pessoa que prejudica ninguém naquele mundo ali, ele morre, mas botei memória, ele era uma pessoa manso. Se ele não conheceu esse Evangelho em vida, se ele aderir ao conhecimento desse Evangelho, para ele crer no Evangelho, a boa nova relacionada a Jesus Cristo, Deus não pode salvar essa pessoa. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu
porque a salvação vem dos judeus, depois de outras nações. Depois Paulo diz mais, porque é através do evangelho, que não te ouvi, é que se descobre a justiça de Deus. Agora, imagina uma coisa é que está cobrido. Imagina, grinha assim. Se uma coisa está cobrida, vou querer saber o que está debaixo daquela coisa lá. Bota ficar só assim porque ele está coberto, está vedote. Vou querer saber o que está lá debaixo, não. Aleluia. Mesmo que vou poder fazer ideia, mas o que está debaixo desse cobertor? Vou querer saber porque está coberto. Mas graças a Deus, Deus tem muitos mistérios. Deus é um Deus, meus irmãos, é um Deus, mas nem como está a dizer. A Bíblia diz na carta de Romanos, Paulo diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Veja, Deus é profundo. Deus tem uma larada de coisa boa, um bocado de verdade. Ele tem coisas edificantes para se saber. Mas a Bíblia diz a única coisa que descobre esses mistérios é o Evangelho. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Agora o Evangelho vem para que ele veio para não ir o que está lá. Amém? Por isso é importante, isso que nós também falar, a justiça de Deus pela fé. Amém? Paulo diz na versículo 16, quer dizer, o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha, o que o Evangelho está prestes a descobrir nós? O que nós está prestes a descobrir pelo Evangelho? Meu irmão, é uma tristeza enorme um crente, que se diz cristão, caminhar sem revelação do Evangelho. Mesmo assim, mas não te disse, é melhor vou prestar atenção aqui, porque é que as coisas ali que é palavras da vida. É que as coisas ali que vale a pena saber. E Deus quer revelar bem. Que pela abençoada assim, pela esdop, pela levantar, que para você caminhar com segurança e firmeza. Amém? Quer dizer, o homem não é justificado pelas obras da lei. As obras da lei o quê? No Antigo Testamento ele está lá, um larada. 10 mandamentos. Quem quer guardar sorte. Tinham regras demais. Tinham regras. Mas a Bíblia diz que o homem não é justificado. Tudo que ele que está a buscar ser justificado por Deus pelas obras da lei, ao perder graça. Ao perder graça. Que tem graça para aquela pessoa lá. Amém? Então, se você quer tornar um discípulo de Moisés, se você quer ir no Antigo Testamento, para observar tudo o que é lei lá para você tentar guardar, você não consegue alcançar a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, o homem, pelo seu próprio punho, pelas suas próprias habilidades, seus próprios esforços, é o que vai conseguir chegar lá não. Amém? Não consegue. Então está fazendo uma declaração chocante. Moisés quer conseguir a justiça de Deus pelas obras da lei, porque Moisés também era pecador. Se você ler a Bíblia, Arão, tudo isso, eles tinham que apresentar sacrifício cada ano pelos seus pecados. Amém? Ninguém é aceito por Deus pelas obras da lei. Então, a lei ali não pode entrar a palavra lei, também não pode religião. Porque aquela lei de Antigo Testamento lá, ele funda grandes religiões. Fariseus estava fundado em cima daquela doutrina da lei lá. Que saduceus, tudo estava em cima daquela doutrina da lei lá. Então nenhum deles que conseguir chegar na justiça de Deus. O que é ser justificado por Deus, afinal? Ser justificado por Deus é ser aceito por Deus. É quando Deus está pondo num lugar de honra, de aceitação. Amém? Quando Deus já está considerado de que você tem culpa mais. Você tem mais nada para você pagar. Você vai responder para os pecados. Isso é ser justificado por Deus. Ser aceito. Amém? Pelas obras da lei ninguém consegue. Pela religião também tão pouco.
por meros esforços dos homens, nunca está conseguindo chegar lá. Aleluia. Chama-lhe mais outra declaração ali. Paulo diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esta coisa ali é importante. Paulo diz, grande desejo do meu coração. E a oração que está a fazer para Deus, para os patrícios, é para salvar. Paulo diz, não está a testemunho, este pessoal tem zelo por Deus. Eles gostam de Deus, eles estão acreditando num Criador. Mas só que eles que têm entendimento, não. Eles querem ser aceitos por Deus. Mas só que eles que têm entendimento, eles querem saber, mas como Deus aceita uma pessoa, afinal. Como Deus justifica uma pessoa. Como Deus declara uma pessoa inocente. Não é pelas obras da lei. Não é pelos rituais ou os regulamentos de religião. Não é pelos meros esforços dos homens. Por isso Paulo diz no versículo 3, ele diz, não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Esse é o grande problema que está passando no mundo inteiro hoje. Os homens, muitos, não conhecem a justiça de Deus. Não sabem como Deus aceita uma pessoa, afinal. Como Deus está dando boas-vindas na sua casa. Mas não é que Deus está aceitando dentro dele. Então, como eles querem saber? Eles estão a procurar estabelecer sua própria justiça. Meu irmão, pode abrir um parênteses, pode dizer que a gente de doutrina de sessão lá está naquele, está naquele, acho que aí naquele tropeço lá. No catolicismo já caí naquele tropeço lá, porque está a estabelecer sua própria justiça, como quem diz, não tenta ser mais razoáveis possíveis, não tenta usar filosofias, lei moral, que é para não tenta ser um cidadão do bem, ou que é para não fazer boas obras, assim nunca tem problema com o Criador. Então está a estabelecer a sua própria justiça. Então há muitos por aí que têm religião, que têm uma crença, está dizendo, não, minha está rouba ninguém, minha nem é lugar, e me manchete o dia, minha trabalho, minha está faltando ninguém respeito. Deus está aceitando. Mas Deus nunca tem problema. Olha, as pessoas, os homens, tentam procurar estabelecer a sua própria justiça. Mima bom, é que talvez o evangelho não vide. Nunca pode cair naquela armadilha ali. Tem um só meio pelo qual Deus aceita o homem. Deus te aceitou para um caminho só, para um meio só. Amém? Se você procurar estabelecer a própria justiça, você não vai sujeitar a justiça de Deus. Pelas obras da lei, ninguém é justificado. Agora, hoje a maneira que muitos, nossos irmãos, por exemplo, da Adventista, estão enganados. Amém? Pensando que se guarda-sorte, ou seja, observar que esse estatuto da lei, então está a ser aceito por Deus. Mas é grande armadilha, acho perder graça. Naquele caminho, eles que estão a odiar a graça de Deus, que estão a dispensar a sua graça, que é para salvar, tem só um caminho. Aleluia! Isso é coisa muito importante, meu irmão. Olha o que ele diz. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ali a Bíblia Sagrada te revela a nós, a palavra de Deus, que te revela a nós uma única forma de ser justificado. A única maneira de Deus nos aceitar é pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então, maneira que não está entendendo as coisas ali, irmãos. Deus, quando Ele dá a Moisés a lei dos 10 mandamentos, está um conjunto de coisas para observar naquela lei lá. O propósito de Deus, desde que o homem caiu no Éden, o homem caiu na transgressão, o
O homem caiu na desobediência. O homem estava num nível superior, agora ele tipo um nível inferior. O homem estava a dominar, agora ele, na queda ele passa a ser dominado. O homem estava na presença de Deus no Éden. Ele estava na presença de Deus. O homem estava caminhando com Deus. O homem tinha justiça de Deus. Amém? Mas quando ele caiu, agora Satanás entrou na cena. Satanás começa a governar. Ele, lembra de pregação de domingo? É ele que cega o homem. Desde então o homem procura formas de lidar com aquele Deus ali, de ser aceito por esse Deus, de alcançar a justiça por Deus. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então Deus agora quis mostrar que de ver o homem pecador. Ele dá a lei de Moisés, os 10 mandamentos, para notificar que o homem é pecador. Então a única coisa, a única revelação que nós tem quando nós lemos 10 mandamentos é que você é um pecador. Porque ninguém nesse mundo, mas ninguém, nem os antepassados, nem Moisés, nem Arão, ninguém que conseguir guardar 10 mandamentos irrepreensíveis. Se para ser alguma nossa geração está a dizer que guarda 10 mandamentos irrepreensível, é grande mentira que te engana esse mês. Aleluia. Esse mês te engana essas cabeças. Ninguém consegue. Então, admitamos que nós é pecador. Aleluia. Porque nunca te consegui guardar. Por mais que nos esforcei, a Bíblia está a dizer, bota conseguir guardar 9, que lumbo te quebra, abolir tudo que és novo outra vez. Pensa uma pessoa te esforça, não terás outro Deus diante de mim. Ok, firmeza, não terás outro Deus. Lembra-te do dia de sábado. Nenhuma das obras que eu vou fazer no dia de sábado, nem bom animal, nem meus empregados, nada vou poder fazer dia de sábado. Não, nem para dar falso testemunho, e nem para fazer aquele. 9, vou caprichar, mas vou quebrar um. Se vou querer me dar um mês para tentar guardar 10 mandamentos, vou ter a moca para conseguir. Aleluia. Como impressiona quando está bem. Pois bem dizer, não, se show é soft. Está lá na Bíblia, soft. Outro dia, o pastor Dom Belo estava conversando com um jovem lá, que ele foi ser professor, outrora. Então, aquele jovem converteu na adventista. Quando ele é pastor, está pregando, ele diz, vou pastor. Professor, vou pastor. Não, pastor, se é bom, tão ruim assim. Estava com falta disciplinada na sala. Pastor, boca tem verdade. Pastor diz, manda que vou te dizer sim. Boca tem verdade porque na Bíblia está lá. Que o jovem estava junto, mas sem mãe. Na Bíblia está lá, guarda sábado. Você não guarda sábado. O único que guarda sábado é adventista. Então por isso, pessoa que tem verdade. Pastor diz, não, na lei, cá está também, cá só guarda sábado que está não. Está lá também, honra a mãe, honra o pai. Mãe de que rapaz está dizendo, responde. Responde então. Responde o que ele está dizendo. Responde. Então, olha, sábado ele te esforça para guardar, mas honra se mãe que te respeita sem mãe. Aleluia. E agora, ele quebra tudo isso. Ninguém que está conseguindo, não. Ninguém. Porque no sábado a Bíblia diz, nada boca pode fazer, de acordo com a lei. Boca pode fazer. Outro dia eu dizer assim. Então no dia de sábado eu tenho 15 sacos de cimento na rua de casa. Agora está chuva. Como é? O que você vai fazer? Bota baixar aquele saco de cimento, moia d'água, tudo, ou bota salvar o saco de cimento? É dizer, não, taba salvar o saco de cimento. Dizer, já vou quebrar a lei. Aleluia. É dizer, não, mas soft, e nem coisa nem bem assim, irmão, porque só vou poder fazer coisas más. Dizer, então, que este taxista que está trabalhando sábado e depois vocês vistem comida, é coisa maior que este está a fazer? Imagina no dia do sábado, que tem voo no aeroporto, hospital médicos, tudo é adventista a repousar. Pensa quando uma pessoa está adoecer. No dia do sábado, se tudo alguém estava naquele laço doutrinário lá, era complicado, meu irmão. Ninguém que está conseguindo guardar soft piamente. Amém? Então veja, o homem não é aceito por Deus, não é justificado pelas obras da lei. Então Deus dando a lei, Ele quis mostrar a nós para nos reconhecer, para não pôr a cabeça na chão, para não humilhar, para não bater mão no peito, para não dizer de vera, nós é falho, nós é pecador por natureza. Não merecer castigo de Deus,
não merecer inferno, não merecer a justa punição, porque nós é pecador. E o salário do pecado é a morte. Veja, mas Deus, na sua bendita misericórdia, meus irmãos, que Deus é que está para cima de nós, Ele é bom Deus. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus cheio de sabedoria, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso. Quando Ele olha nós sem como escapar, Ele mesmo dá um passo para diante. Ele resolve na sua graça, justifica-nos, aleluia, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus chile neste mundo, quando Jesus pisa aquela terra ali, Ele bem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele recebeu a punição da desobediência da lei, amém? Porque maldito todo aquele que não guardar e observar todas as coisas da lei, maldito aquele que for pendurado, todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus levou a maldição da lei. Por isso que a Bíblia diz que Jesus resgata-nos de maldição da lei. Jesus toma aquela punição, Ele paga nossos pecados, Ele justifica-nos, que se sangue inocente lá na cruz. Foi Ele que toma a coroa de espinho na cabeça, foi Ele que toma prego, foi Ele que foi humilhado, cuspido, espancado, foi Ele que foi ferido, foi Ele que recebeu a punição do pecado do homem, aleluia. Ele, olha, isso é magnífico, meus irmãos. Pensa Jesus Cristo, um homem só responder para o pecado da humanidade toda, porque Ele é o único que tinha pecado, Ele é o único que anda sem pecado, Ele é o único que estava com justiça, Ele é o único que era perfeito. Ele pagou a favor dos pecadores, aleluia. Veja, então na Bíblia botamos declarações maravilhosas. Botamos que Jesus, se Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Então, uma vez que Jesus já pagar, em outras palavras, nós já não pagar também. É isso que Ele quer dizer, amém? Imagina uma família, tu gente está a dever. Dentro daquela família, está a dever uma instituição. Família tal, ou família Rocha, o quê? Que está a dever 200 mil escudos naquela instituição lá. Ninguém vai poder pagar naquela instituição lá. Ninguém. Mas imagina um amigo daquela família Rocha lá, vai lá naquela instituição, paga aquele dívida. Ele liquida aquele dívida lá. Então nós não estamos sentindo, já não paga a dívida, já está liquidado, já está pago. Nós mesmos não está posicionar, não pode falar como que nós que pagar também já está. Amém? Nunca pode pagar duas vezes uma dívida. Uma dívida só é pago uma vez. Amém? Então Jesus pagar, nós tudo não pagar, já está pago. Amém? Jesus recebeu a punição, Ele foi castigado, Ele foi condenado à morte. Ele recebeu essa morte que se fala. Agora Deus, na sua infinita sabedoria, Ele condenou o pecado na pessoa de Jesus Cristo. O pecado de todos os homens, a transgressão de todos os homens, a desobediência de todos os homens, foi condenado numa só pessoa, Jesus Cristo. Então Deus agora, na sua infinita sabedoria, Ele quer que o Evangelho seja pregado. A única maneira de Deus salvar e justificar uma pessoa, aceitar uma pessoa, declarar a inocência a uma pessoa, é pela fé nesse Jesus. Amém? Acreditando nesse Jesus. E aceitando também o que Jesus consumou na cruz. Então quando você também na Deus, reconhecido que você é pecador, reconhecido que para os méritos próprios você não vai conseguir aquilo que Deus te exige. Agora você vê a Cristo Jesus, o Cordeiro, o que Ele fazia para você lá na cruz do Calvário. Você o aceita pela fé. Você crê nessa obra redentora pela fé. Agora Deus vai te aceitar. Deus vai te justificar. Amém? Deus te vai declarar inocente. Meu irmão, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Porque quando uma pessoa está acreditando em Jesus Cristo,
Deus, o Pai, está aspergindo sangue de Jesus em cima da cabeça daquela pessoa lá. Isso espiritualmente, boca toda ele que não é cabeça ali. Mas sim, tem alguns de nós que estão ali, é que estão com o sangue de Cristo em cima da cabeça, com a marca do sangue do Cordeiro. Então essa marca diz de que você está inocente. Amém? Porque você acreditou naquele que justificou o pecador, naquele que pagou para os pecadores, naquele que foi condenado por causa do pecado. E Deus te aceitou. Deus te justificou. É por isso ele diz, olha, pela fé. Então quando uma pessoa está acreditando em Jesus Cristo, o que acontece? Deus te imputa graça. Eis que palavra, meu irmão, calorosa. A graça. A palavra graça significa favor imerecido. Amém? Deus criou todo homem, Senhor, diante dele. Mas ele nunca pode ficar na posição lá. Nunca vai poder, por causa da nossa natureza pecaminosa, que está sempre inclinado a desviar de seus estatutos e de sua palavra. Agora, pela sua graça, ele imputou graça quando você crê em Jesus Cristo. Ele apanhou, ele transferiu pela graça ele povo naquele lugar. É ele que fazer. Nem mim é que fazer, e nem é bom que fazer. Por isso a Bíblia diz, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Amém? Nós nunca pedimos para ser feito. Nós nunca pensamos a respeito. Nós nunca damos expediente para ele ser estabelecido. Nós nunca estávamos interessados. Foi Deus é que interessa, Deus é que fazer, Deus é que estabelecer. Aleluia. Já lhe imputa graça agora. Então, pela fé em Jesus Cristo, é imputado a graça para a salvação. Então é importante, meu irmão, você se comprometer seriamente com esse Jesus. É importante você ficar na fé nesse Jesus. No dia que você abandonar a fé, abandonar a fé é o que, pastor? É abandonar a palavra. É abandonar essa boa nova. Vou abandonar a fé, já vou perder graça também. Então no último dia, ou quando você morrer, boi que estava a pagar os pecados. Jesus que estava representando, Jesus que estava defendendo como advogado naquele dia. Entende essas coisas, igreja? Quem se apostatar da fé, quem se escandalizar nessa palavra, ele pode bater saber que ele estava a responder para todos esses pecados. Amém? E vai ser terrível, meu irmão. Pensa você no inferno a pagar por todo o pecado que vou cometer. Pensa as coisas. É terrível. Amém? Mas se vou permanecer na fé, se vou permanecer em Cristo, boa salvação está seguro. Está seguro. Modo que Jesus naquele dia, ele aparecerá como teu advogado. Amém? É ele que estava diante do acusador e diante do Deus Altíssimo. Ele estava a dizer, minha pai, ele não tem nada para pagar porque seu paga tudo. Amém? Ele estava diante do acusador que estava dizendo, não, ele anda no pecado. Sim, mas ele creu em mim. Ele aceitou a justiça do Evangelho. Ele foi justificado. Minha sangue está a falar para ele. Na Bíblia botou uma declaração assim. O sangue de Jesus Cristo que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando Abel foi sacrificado para seu irmão Caim, a Bíblia diz que sangue de Abel clama desde terra. Sangue inocente, sangue do justo. Clamou. Até aquele clamor recebido a Deus. E Deus bem toma conta. O que sangue do justo está clamando desde terra. Mas o sangue de Jesus Cristo clama, meu irmão. Aquele sangue lá clama diante do trono. Aquele sangue lá está no propiciatório, no santíssimo lugar. Lá no céu. Aquele sangue lá está diante de Deus. Porque Jesus, sendo o sumo sacerdote da nossa confissão, ele mesmo, depois que ele apresentar aquele sacrifício dele mesmo, que ele entrega sua própria vida à morte, para ele poder resgatar nós, ele põe aquele sangue lá, ele leva também no céu, como sumo sacerdote. Esse sangue está a falar. Amém? Aquele sangue lá que estava a falar a favor daqueles que estão perdidos lá no mundo. Lá. Aquele sangue lá estava a falar, estava a defender, estava a justificar, estava a defender tudo que as pessoas e que aceitou a fé em Cristo Jesus. Meu irmão, nós é bem-aventurado por ser cristão.
budista que tem esse privilégio ali. Deus não reconhece todos esses esquemas que arranjar para a salvação naquela doutrina. Deus que reconhece que lá é inválido. Aquela doutrina de muçulmanos lá. Ainda há homens que dizem, cada um com sua fé. Não, que nós estamos tudo no mesmo caminho, tudo é fé na Deus. Deus não reconhece outro sistema, não. Deus que reconhece outro caminho, não. Deus não reconhece outra doutrina. A única forma de Deus aceitar o homem é para aquela doutrina que não te ouvi. Amém? E isso é universal, no mundo inteiro. Se não é pela fé em Jesus Cristo, se não é pela fé no Evangelho, ninguém será aceito e justificado diante de Deus. Amém? Então, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ele diz, não, Paulo diz na 21, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Quer dizer que se o homem era justificado pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. Amém? Jesus, quando ele vem, ele tinha lei na terra. Ele tinha religião. Ele tinha crenças. Paulo diz, se a justiça do homem deve-se a esses caminhos, as obras da lei, a religião. Se Deus te aceitou por causa da lei, então a conclusão é que Cristo morreu em vão. Mas Cristo que morreu em vão, meu irmão. Aleluia. Cristo morreu para justificar aquele que tem fé nele. Por isso, um saber, grinha assim, nos lugares celestiais, não tem um advogado lá. Amém? Tem um advogado. Está defendendo. Porque ele me aceitou. Então essa é uma grande salvação. É uma salvação perfeita. Diabo, Satanás, quando um crente está comprometer a crer nisso, ele sabe que ele já está paralisado mesmo. O que ele vai fazer contra aquela pessoa lá? A Bíblia diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. O escolhido de Deus. Se não está ali nesse altar, me escolhido de Deus. Todos que querem me acusar, ou seja, Satanás ou quem, que tem sucesso não, aleluia. Que tem sucesso. Por quê? Deus é que justifica, é inimigo que justifica a minha cabeça. É inimigo que dá fazer esforço para Deus aceitar, mas ele me aceitou, porque me ouvi o evangelho, me acredita na Jesus Cristo. Não tem fé na Jesus Cristo. Então Deus me justificou pela graça. Amém? Ele me aceitou. Então a acusação de Satanás não tem muito sucesso. Não tem sucesso. Mesmo que as pessoas intentarem acusar o servo de Deus, o escolhido de Deus, não tem sem sucesso. Porque Deus justifica aquela pessoa lá. Vou poder acusar. Jesus Cristo está passando para diante. Está dizendo o que botem aquela pessoa ali. Aleluia. Todas as coisas que botou vi, é justo em cima botou vi no vídeo ali. Paulo era um apóstolo cheio de revelação de Jesus Cristo. Ele escreveu as coisas ali porque ele é Pedro, está andando mariote. Ele é Pedro, está andando na hipocrisia. Ele é Pedro, está posto a um bocadinho da fé e está a estabelecer as obras da lei. Quando os judeus estavam por perto, Pedro que estava a comer mais junto, mais gentios. Estava a particularizar. Já agora, como que gentios eram pessoas de outro lado, ele estava a dividir queixo. Quando judeus que estavam por perto, ele estava a comer junto com os gentios. Paulo dizia, Pedro está na hipocrisia. Pedro está na lei ainda. Depois ele dizia, Pedro, afinal, Pedro, como é? Se justiça, vamos aniquilar a graça de Deus? A graça de Deus. Esse favor que Deus faz em nós, através desse Filho de Jesus Cristo. Você quer anular essa graça, Pedro? Você vai observar as obras da lei? Ele diz, Pedro, se a justiça de Deus provém da lei, então Cristo que tinha necessidade de morrer. Porque cada um estava desse expediente. Mas Cristo que morreu em vão, não. Cristo morreu
para que a justiça de Deus fosse confirmada por todo aquele que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus aceitou desde aquele dia. Antes, Deus que estava te aceitou, não. Porque ainda estava a estabelecer o próprio caminho, a própria justiça. Estava a fazer de boa maneira antes. Aleluia. Estava a misturar Deus com o curandeiro. Ele que aceitou de aquela maneira lá. Estava a misturar Deus com o espírito. Ele que aceitou de aquela maneira lá. Estava com boa filosofia, com boa lei moral de andar naquela vida ali. Deus não te aceitou antes. Ele não te aceitou. Deus rejeita qualquer um naqueles métodos lá. Mas depois que ouvi o evangelho da salvação, a boa nova daquilo que Jesus Cristo fazendo na cruz, depois que ouvi o poder do sangue de Cristo, depois que já ser impactado e tocado com a morte de crucificação de Jesus Cristo, depois que vou entender o motivo pelo qual o justo padeceu na cruz, então Deus assim te justificou. Foi de que maneira lá? Não há outra forma, mas Deus te aceitou. Deus dá graça. E dizer que você é aceito por Deus, meu irmão, é fazer uma declaração poderosa. Quando você dizer, me Deus já aceitamos. Muitos que têm privilégio de dizer as coisas. Ou seja, está dizendo na ignorância. Ou está dizendo por pensar que Deus te aceitasse. Mas nós que estamos na Boa Nova, nós que estamos nas pisadas da fé, nós é que é comprometido com Jesus Cristo, nós é que está crendo seriamente naquilo que Jesus fazia na cruz, nós não podemos dizer, e é verdade, Deus nos aceitou. Amém? Não abandona a fé, por favor. No dia que vou abandonar a fé, isso não é uma ameaça, não, é um aviso, meu irmão. Quem é que tem ouvido, está ouvindo. No dia que vou abandonar a palavra de Deus, no dia que vou abandonar a fé, essa verdadeira fé que não te anuncia, que não mostrou, saiba de que você vai pagar por todos os seus pecados. Você vai pagar. Jesus que te vai defender. Amém? Ele que te vai defender. Você vai pagar. Mas se você, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados que desde agora morrem em Cristo. Bem-aventurado porque eles serão justificados. Quando você morrer em Cristo, meu irmão, você estava salvo. Nenhum demônio que estava tomando posse de boa alma, quando vou partir para além. Você estava na perdição. Você estava no inferno, não. Por quê? Você morreu a salvo. Por causa da fé em Jesus Cristo. Pensa bonito, quando você atravessar a cortina, quando você desencarnar, você daquele corpo ali, quando o demônio também, para bem buscar modo, como quem diz, boa é minha, bobo pertencem. Pensa quando o anjo de Deus está soma com as duas espadas, está a dizer, tramão daquele que ele é escolhido de Deus, um ungido de Deus, esse acreditou, esse recebeu a justificação de vida. Aleluia! Veja, boca não vai pagar nada. Se não fosse a graça de Deus, se Deus era governo, nós tudo não estava na cadeia. É verdade. Sim. Porque hoje, antes de morrer na culto, vou falhar. Aonde vou falhar? Amém? Se Deus era governo, eu estava lá na cadeia. Sabe por que não está diante de Deus? Ah, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Não está diante de Deus. Porque toda vez que Deus olha para nós, aquele vídeo lá, daquela aflição, sofrimento, penitência de Jesus Cristo, está passando diante de seu joelho. Ele está a lembrar daquilo que Jesus fazia. Tá bom. E ele estava honrar a fé. Porque Deus já olha que você está dependendo de que lá. Deus já olha que já você aceita isso como a tua salvação. Então ele vai te salvar. Amém? Satanás, ele gosta de pregação do evangelho
Por isso que botou aí o evangelho do Cristo crucificado. As coisas que botou ouvir não é pregado nas igrejas. Vai por mim, dificilmente. Dificilmente. Não está a dizer que tudo garantia. Testemunho de Jeová que te prega as coisas. Adventista que te anuncia as coisas. Catolicismo boca te ouvir as coisas. Sessão boca tão pouco. Boca te ouvir não. Boca te ouvir um homem te levanta para mostrar, para desenhar a salvação em Cristo Jesus, em Cristo crucificado. Esse evangelho, esse poder. Olha, Satanás, que quer ouvir nas igrejas não. Por isso que me tem insistir naquela mensagem lá. Porque é uma mensagem que faz estremecer o inferno. Isso incomoda Satanás. Porque esse é o método pelo qual o homem é salvo, meu irmão. Não há outro mais. É a verdade revelada. E Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então isso é grande ferramenta, grande arma, para combater Satanás quando ele também acusou. Amém? Quando ele está mostrando de que o é digno, quando ele está mostrando de que Deus te aceitou, quando ele está mostrando de que Deus abandonou, quando ele está mostrando que vou poder ir para o inferno se vou morrer, vou poder mostrar, gate atrás da cruz de Jesus Cristo. Amém? Paulo diz para mim já está crucificado com Cristo, e também para o mundo já estou crucificado. Paulo diz, mim está carrega marcas de aflições de Jesus. Mim está carrega cicatriz de prego que Jesus leva na mão e na pé. Mim também está carrega cicatriz de aquele coroa de espinho que leva na cabeça. Não está andar com aquela aflição lá. Não está carregar isso. Aleluia. Meu irmão, aquele que crê em Jesus Cristo, Simão já está lá forte do crime. Ele não é criminoso mais. Aquele que crê, ele já está justificado. Porque pela fé em Jesus Cristo que nós é justificado diante de Deus. Amém? Tem uma coisa ali que eu quero mostrar. Romanos 3, 20 para baixo. Não é rápido. Quer dizer, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Botou aí o que como estava a mostrar. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque boca estava a saber se cobiça era pecado, se lei que tinha mostrado bom não cobiçarás. Amém? Lei bem revelou o que é direito e o que é mariote. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei botava entender que você é o pecador. Amém? É dizer 21, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Essas declarações são riquíssimas, meu irmão. Que se boca te apanhar a revelação da coisa, se o Espírito Santo quer te abrir as coisas na boa alma, é complicado. Aqui diz claramente, nenhuma carne, mais uma vez ele repetir, na Gálatas ele diz, agora na Romanos ele está escrito, nenhuma carne será justificado diante dele pelas obras de Deus. Deus quer te aceitar, vou também com lei. Não, eu não vou te aceitar porque, olha uma coisa ali. O homem, para já, nunca vai poder confiar na sua própria justiça. Olha o que o Espírito Santo está revelando ali. Às vezes não está caindo na armadilha, Senhor. Como crente não está pensando assim. Quando não te torna firmeza. Quando não te lê Bíblia, firmeza. Quando não está sentindo próprio no Espírito, cochote. Ali agora Deus está aceitando. Deus está aceitando. Mas dia que não estiver fraco, quando está passando para lutas, quando está sentindo para baixo, Deus está aceitando, Deus está voltando costa. Aleluia. Se você tem aquela mania lá, saiba de que você está confiando na própria justiça. Já vou cair naquela armadilha de adventistas lá. Aleluia. É verdade. Já vou cair naquela armadilha lá.
E se você pensa assim, se você tem aquela mania lá, o diabo estava a driblar. De toda maneira, ele estava acusado, ele estava a sentir pior pecador do mundo. Amém? Ele estava a sentir assim. Nunca vou poder confiar na boa justiça própria. Porque a justiça do homem, todo ele é como o trapo da imundícia. Está escrito. Toda a justiça do homem é como o trapo da imundícia. Quando você bem na Deus, fiado na boa justiça, que você tudo certo, você está lembrando da justiça de Jesus. Que ele é que é para você estabelecer. Que ele é que é para você pôr frente. Não que ele possa. Olha, Deus, quando você aparecer a bujoi, que você é perfeito, você é direito, não oi de Deus. Isso momento com aquela justiça, ela Deus está olhando, Deus está dizendo, sai adiante. Sai de minha frente. É assim que Deus está olhando que a gente que está na lei lá. Porque está pensando, mas para se vestir, roupa tipo e saia comprida, que não é mau. Está pensando, mas para se e esforço, mero esforço que está a fazer, agora este pode ser aceito por Deus. Deus não aceita a aparência do homem. Amém? Deus não vai aceitar ninguém dessa forma. Deus te aceitou. Mesmo quando você estava na oração, você lembrar na Bíblia o que Jesus falou? Quando o fariseu e o publicano entram na igreja para orar, o fariseu senta na primeira banca, ele diz, Deus Pai Santo que está no céu. Me próprio justo, me entraria dízimo 2 vezes, então jejua 2 vezes por semana, me em cima aquele publicano que está sentado no último banco. Jesus disse publicano, bateu a mão na peito, ele pôr cara nasceu, nele que atreveu a olhar para a altura. Ele disse, Deus Pai, tem misericórdia de mim pecador. Jesus perguntando a seus discípulos, quem é que saiu justificado para casa? Quem? O discípulo pensa assim, publicano também, ele é canhambre, uma pessoa marioda. Fariseu, então desse dízimo, e Jesus diz, olha, digo que é aquele que sentou no último banco, o publicano, esse que confessou, esse que ele é pecador, mas ele contempla a justiça de Deus, que Deus é que está justificar, nem ele é que está justificar essa cabeça. Amém? Deus que está aceitando ninguém quando você confia na boa justiça própria. Deus está a aceitar quando você está diante de Deus, quando você está a orar. Creia naquilo que Jesus faz na cruz. É isso que você tem que bater diante de Deus. É isso que você tem que viver aquilo na mente. Minha Salvador Jesus Cristo. Que tinha maneira de salvar-se. Nunca estava conseguindo para minha esforço. Jesus, obrigado, você vai pagar para mim. Obrigado por aquele sangue que você derrama na cruz. Obrigado, Jesus Cristo, para a justiça que está acima de mim pela fé. Que ele nem de mim é bolsa. Obrigado. Assim Deus te aceitou. Quando você cantar, canta com a justiça de Cristo. Quando você orar com a fé com a fé em Jesus Cristo. Confiar na justiça de Jesus que está acima de você, não naquele de bolsa. É por isso que a Bíblia diz, agora se manifestou sem a lei, sem a religião. A justiça de Deus se manifestou. Já manifestou. Deus já pôs na clara a justiça de Deus. A lei e os profetas deu testemunho dessa justiça. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram. Toda gente peca. Não há nenhum inocente. Não há nenhum justo sequer. Todo homem pecou. Todo. Desde a queda de Adão. Traçou Jesus de banda. Vou pôr tudo na pacote. Nós mãe, nós avô, nós tataravô, nós tataravô. Tudo bem na pecado. Tudo bem rejeitado. Aleluia. Ah não, pastor, e que as pessoas que estão a morar lá, para que as bandas lá, nunca estive em contato, nunca ouvi evangelho. Eles morrem sem evangelho, sem acreditar, sem fé em Jesus Cristo, condenado. Minta ali para pregar a verdade e olhar o instrumento de minha fé ali, Bíblia.
Esse é o manual de minha fé. Aquilo que ele está dizendo, como está confirmar, como está estabelecer. Não minha lógica, minha razão, minha pensamento root. Não, é aquilo que ele está dizendo. Quem que morre sem fé em Jesus Cristo está perdido. Se é bom ente querido, o avô, o pai ou a mãe, ou algum de boa família morre sem fé, sem aquele fé que bota nele, ele vai perdido, meu irmão. Essa é a única fé que justifica o homem. Amém? Todos pecaram. Se eles morrerem na condição do pecador, as perder. Para sempre. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. Não dignos mais da glória de Deus. Agora ele diz, sendo, olha a boa nova, sendo justificado gratuitamente. Pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus justifica-nos gratuitamente. De graça, salvação é de graça. Pela fé. Meu irmão nunca acabou tradiando bojoi aquilo que Jesus fazia na cruz. Nunca acabou tradiando bojoi aquele sacrifício, aquele pena que Jesus foi condenado nele à morte. Acabou tradiando bojoi, não. Nunca acabou esquecer da revelação do Evangelho. Olha, o Evangelho está descoberto. Olha o que está no Evangelho de Cristo. Deus já pôs na clara. Nunca acabou tradindo bojoi aquilo que Jesus paga, pagou individualmente. Lembra que Jesus é o Salvador pessoal. Foi Ele que lhe dá os pecados. Foi Ele que foi cravado na cruz. Junto aos pecados. Ele que morreu de vós. De boa culpa. Amém? Então quando você cresceu nisso, creia nele. Deposita a tua confiança em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Ele que foi condenado. Ele me salvou. Você é justificado pela graça de Deus, você é salvo. Amém? Deus abençoe.